Sejam todos bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um estudo. A maior arma usada pela maioria das igrejas hoje é o milagre. Eu sei disso porque eu já vi com os próprios olhos e eu frequentei a igreja assim por cerca de 2 anos e vi muito bem como funciona. Então a maior arma usada pela maioria das igrejas é o milagre. Mas por muitas igrejas que pregam milagre, né? que usam isso como argumento para atrair pessoas, que não são todas não, né? Que usam esse argumento como forma de atrair pessoas. Então eles usam milagre, ou suposto milagre, supostos milagres, ou promessas de milagres, que na maioria das vezes nunca vão acontecer. A minha mãe é da igreja Assembleia de Deus, e a Assembleia não faz isto. A Assembleia prioriza o Evangelho. Toda igreja pode ter seu defeito, mas isso a Assembleia prioriza o Evangelho. E sobre isso que eu estive conversando com ela esses dias, que ela disse que na congregação dela vai somente, praticamente, pessoas evangélicas, não vai muitos visitantes e não vai muitos visitantes de pessoas que não são evangélicas. É muito pouco, dificilmente vai. São mais frequentada por evangélicos da congregação. Então eles pregam para crentes. E eu falei para ela, se tivesse uma placa, um cartaz na frente, quarta-feira dos milagres, venham ser revelado pelo Espírito Santo, venha, Deus vai resolver todos os seus problemas, campanha da prosperidade, cada dia da semana é uma campanha da prosperidade, da cura, da revelação, e assim vai. Daí a igreja encheria. Mas como o foco é o Evangelho, daí não enche, não atrai ninguém. Deus pode curar, Deus pode prosperar, Deus pode abrir porta de emprego com toda certeza. O problema é o mau ensinamento acerca disto. Existem verdades ocultas por trás disto que eles não falam. Os pregadores da prosperidade não falam. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pessoa ouve o Evangelho, aceita e Deus entra com providência. Simples. E vai na igreja para adorar a Deus. E Deus vai prover e suprir suas necessidades. Eles tinham que falar isto, mas não falam. Os pregadores da prosperidade e os que usam de milagres para atrair pessoas não falam isso. Os da televisão não falam isto. Então eles estão fazendo invertido. Eles estão buscando primeiro as demais coisas e o reino de Deus fica para depois. Se é que estão buscando o reino de Deus. O reino deles é aqui. Em Mateus 4, 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus curava, só que antes pregava o evangelho do reino. O ministério de Jesus era seguido de sinais, semelhante aos dos apóstolos, sinais, curas, libertações, expulsão de demônios. E isso é algo que seguiu a igreja, a mesma igreja de hoje. Então a igreja deve ter sinais, mas priorizar o evangelho do reino, o evangelho que salva. Se a pessoa não se converter, pelo menos ela ouviu o evangelho, e a situação dela será ainda pior no dia do juízo. Mas havia o principal no ministério de Jesus, que era o Evangelho. Existem muitas verdades bíblicas por trás dos milagres que essas igrejas não contam. Eles não contam. Se Jesus, analise, se Jesus que pregava o Evangelho do reino e fazia milagres de verdade, milagres reais e visíveis, e mesmo assim a maioria não se converteram. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E os outros 9? Mateus 11, capítulo 20,
Nessa passagem, do 20 até o 24, fala das 3 cidades onde Jesus operou a maior parte de seus milagres e eles não se converteram, não se arrependeram de seus pecados. Verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios e não havendo se arrependido. No verso 23 ele disse: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatidas até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios em que ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Veja bem, se no meio dessas 3 cidades que Jesus operou a maior parte de seus milagres, reais e visíveis, eles não se arrependeram, e eles foram para o inferno curado, com seus milagres e todos, com milagres, e tudo junto com os 10 leprosos, com os 9 leprosos. Se eles que ouviram o evangelho pregado pelo próprio Cristo receberam milagres reais e visíveis e não se converteram, então imagine hoje, onde não pregam o evangelho genuíno. É um evangelho segundo a carne, um evangelho superficial, um evangelho defraudado, voltado a milagres. E veja bem, os milagres de Jesus, como eu disse, eram reais e visíveis. O surdo que ouvia, o cego que via, o aleijado que andava, o acamado que levantava, pegava sua cama e ia embora com a cama nas costas. E eles não se converteram. Então imagine os supostos milagres de hoje que você vê na televisão, que não pode provar a autenticidade, não pode provar se é combinado ou não. É só cura de dor na perna, dor no braço, ou era pobre e fiquei rico, ganhava 1.000, agora ganho 10. Era empregado, virei patrão. É só isso que você vê na televisão. Esses são os milagres deles, que não é reais e não é visíveis. E não se pode provar nada. Nada. E desprovido do evangelho do reino. Tem nada a ver. Eles nem pregam. Se você vê pela televisão, esses pregadores que tem lá, que nem precisa dizer o nome, porque todos sabem, você vê que eles não pregam, não. Eles só falam de milagres. Porque o evangelho não atrai ninguém. Por isso que eles não pregam. E quando prega é algo superficial que não salva ninguém. É do tipo, não matarás, não furtarás, não adulterarás. É só coisa assim só. Essas igrejas prometem e dão garantia de milagres que na maioria nunca vão acontecer. As verdades sobre milagres eles não contam, da forma que a Bíblia ensina. Milagre existe, mas eles não ensinam conforme a Bíblia. Eu fui em certa igreja pentecostal, não é a Deus e Amor não, é uma igreja que é a ramificação dela, e era o dia de uma campanha. Daí tinha um slide na frente que estava a passagem de Romanos 14:2, se eu não estou enganado, ou 12:2, eu acho que é 14:2 parece, que diz: E não vos conformeis com este mundo, na Bíblia. E o pastor tirou o deste mundo e colocou 3 pontinhos. Daí ele diz: E não vos conformeis com a doença, não vos conformeis com a pobreza, e assim vai. Não vos conformeis, vamos supor, com o carro velho, com o desemprego, isso, com aquilo. Ele tirou parte do versículo para se adaptar aos seus ensinos. E o resultado disso é evasão de igreja. Pessoas que vão lá achando que vai enriquecer, que vai prosperar, que vai virar um super-homem, e daí não acontece isso, e depois não voltam mais. Eu vi muito disso já. Eu falo o que eu vi e o que muitos viram e muitos viveram na prática. Tem pessoas que me escrevem no canal que já aconteceram com eles. Cura é uma das formas de Deus manifestar seu poder na vida de uma pessoa. Não apenas cura como qualquer sinais, mas eu vou falar da cura. Vou pegar um milagre específico. É uma forma de Deus manifestar seu poder na vida de alguém. Mas isso não significa que todos serão curados. Inclusive eles, quando eles ficam doentes, eles vão no médico. Eles dizem que você não pode se conformar com doença, mas eles fazem cirurgia, eles vão se consultar. Será se eles estão em pecado ou a promessa não se cumpre na vida deles? Veja bem, Paulo orava
e os doentes saravam. Mas Paulo deixou um doente antes de ir embora. Segundo Timóteo 4,20, ele disse: deixei Trífimo, doente, em Mileto. Ele deixou uma pessoa doente e foi embora. Por que Paulo não curou ele? Hein? Por que será? Paulo mandou Timóteo beber vinho com água por causa do estômago. Por que Paulo não orou e curou para que Timóteo e o outro homem fosse curado? Por quê? Eles conheciam o Evangelho, eles conheciam o poder de Deus. Eles sabiam que se Deus curando ou não, ele era Deus, independente de qualquer coisa. Por aí estão matando as almas nos dias de hoje, matando. Eles escondem a verdade debaixo do tapete para atrair pessoas. Deus pode curar qualquer doença e resolver qualquer problema. Se você ouvir o Evangelho, aceitar e amadurecer, se Deus curar sua doença ou não, você vai servi-lo do mesmo jeito. Não existe promessa de prosperidade para todos na Bíblia. Não existe isso. Eles dizem para você determinar, exigir de Deus. Está errado. Você só pode determinar algo que seja uma promessa na Bíblia. Suprir suas necessidades. A Bíblia garante que Deus vai suprir suas necessidades na alimentação e no vestuário. Mateus capítulo 6. E isso você pode determinar. Mas determinar sua mansão, seu carro importado, sua empresa, não existe nenhuma garantia disto. Isto é, se for de sua vontade. João disse: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Jesus disse na oração do Pai Nosso: que seja feita a sua vontade. Não existe promessa de enriquecimento para todos. Não existe isto. Então, se for da vontade dele de te prosperar, assim ele fará. Caso contrário, ele não fará. Se você for na igreja para cultuar a Deus, você não vai se arrepender. Mas se for em certas igrejas por aí, determinar sua mansão, seu carro 0 km, você poderá ser frustrado, como muitos já foram. O tempo passa e não acontece nada. É voto com data marcada por aí, falta ele fazer você pegar o voto à força. Voto com data marcada. Tudo chantagem. Nem todos que seguiam Jesus era por causa da salvação, mas pelos sinais. Está na Bíblia isto. Hoje não é diferente. Como muitos vê que deu no que tinha de dar, eles desaparecem. Igreja é lugar de cultuar a Deus. Não é errado pedir a cura ou qualquer outra bênção. É bíblico isto. Deus pode curar sua doença, abrir portas de emprego e solucionar qualquer problema. Mas eles usam isso como arma para atrair pessoas. E não ensinam da forma correta como a Bíblia ensina. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Você vai na igreja para buscar a Deus e pedir aquilo que você deseja, mas a prioridade é cultuar a Deus. Ficar meia hora pregando milagre é estratégia para atrair pessoas, e eles não ensinam a maneira correta. Então, se você já foi de uma igreja assim, você foi enganado, iludido, foi lá com promessas de milagre e nada aconteceu, então entenda a verdade sobre o Evangelho, a forma correta de operar e volte. Não vou dizer lá, mas volte pelo menos para o Evangelho e entenda e compreenda a forma de Deus agir. Então é isso aí então. Obrigado a todos. Creio que não ofendi ninguém, mas de qualquer forma tem aqueles que não gostam, então não posso fazer nada. Mas a maioria gosta, e disso eu tenho certeza, né? A verdade é esta. Muitas igrejas não falam acerca disto, do modo que eu acabei de falar. Obrigado a todos e até a próxima.